Fala, torcedor alvinegro, seja muito bem-vindo aqui ao BPR Vozão. Bora falar um pouquinho sobre mentalidade institucional. Você sabe o que é isso? Toca a vinheta. Fala, galera. Você que está chegando agora nesse vídeo para a gente falar um pouco sobre o nosso clube, sobre a nossa história, sobre os nossos propósitos aqui, sobre Ceará Sporting Clube. Peço a você que deixe o like, se inscreve no BPR Vozão e compartilha com os amigos esse vídeo, que é muito importante para a gente aprender um pouco mais sobre esse contexto maior do Ceará Sporting Clube, que eu acredito tem ficado um pouco de lado e tem prejudicado na percepção do todo sobre o nosso clube. Acho, inclusive, que é um dos problemas principais da atual gestão e das gestões anteriores também do Ceará Sporting Clube, beleza? Você chegou? Deixa o like por aqui, tá bom? Cara, seguinte, mentalidade institucional, o que é isso? É uma coisa muito tanto quanto subjetiva quando você fala o nome mentalidade institucional. Mas é a ideia de que um clube de futebol, quando você começa um projeto, começa um trabalho, você precisa ter propósito. Esse propósito é o modelo de trabalho que vai alcançar objetivos a médio e longo prazo. O Ceará enfrenta diversas dificuldades de enxergar esse propósito. A gente não percebe no discurso dos nossos gestores, nem de pastas, né, dos diretores, e nem do atual presidente, e nem dos presidentes anteriores, um modelo claro de objetivo a se chegar nos próximos 5, 10 anos. Você não consegue saber para onde o Ceará está indo. A gente viu nesse vídeo do Bruno Camarão, ele falando um pouco sobre isso, a sensação de que o Ceará não tem um caminho a ser percorrido. E é verdade. Sabe por quê? Porque na teoria e na prática também, isso vamos deixar claro, eu digo teoria porque a gente não está vivendo o clube de dentro, né? Mas na nossa percepção de fora, é que o Ceará ele é um clube que ele vive de ações corretivas. E quando um gestor está mergulhado em ações corretivas, tendo que corrigir um erro ali, tem que trocar o treinador rapidamente aqui, porque aqui não deu certo, porque aquilo ali não está certo, aquilo ali está errado. Quando o clube vive de ações corretivas o tempo inteiro, é porque o caminho está muito errado. O Ceará vive de ações corretivas, não só na pasta do departamento de futebol, como de uma maneira total. O Ceará hoje é um clube de ações corretivas. Enquanto o Ceará continuar com essa metodologia, a gente não vai ter um caminho para frente. E não é à toa que o Ceará atingiu, né, o marco de ser o clube que mais trocou de treinador nos últimos 20 anos. Por quê? Porque é algo metodológico. Coincidentemente, nos últimos 20 anos, a gente jogou pontos corridos no Brasileiro. E sabe qual é o clube que não tem bons resultados em pontos corridos? Pois é o Ceará. O Ceará não tem grandes históricos de pontos corridos. Foram 2 terceiros campeonatos de Série B que nos levaram à Série A. Na Série A, nenhum trabalho tão brilhante, né, de resultados, porque o Ceará não tem uma metodologia. O Ceará não sabe onde quer chegar. O clube não montou uma perspectiva dos próximos anos. E dentro dessa perspectiva maior, a gente não consegue enxergar um modelo que defina exatamente o que se quer. Então, os treinadores, os jogadores, normalmente são os grandes culpados. Por quê? Porque da estrutura organizacional do clube, não há um modelo que está funcionando. E se não há um modelo que está funcionando, o que cada pasta vai fazer é se defender. As pastas trabalham independentemente, defendendo o seu propósito de pasta. O presidente defendendo a sua cadeira e não pensando num todo. Pode até não ser algo que os diretores, o presidente estejam fazendo de caso pensado, mas a estrutura organizacional que existe hoje no Ceará, ela favorece a esse pensamento de isolamento. As pastas são isoladas dentro do Ceará. O clube trabalha de maneira isolada. Não há sinergia. Não há uma construção maior. E quando não há construção maior, não há um propósito. Sem propósito, não há resultados. É uma cadeia de situações que nos levam a uma perspectiva de um clube que não tem aonde quer chegar. Você não sabe onde o Ceará quer chegar. Então, é muito claro para mim, e aqui eu estou sendo um torcedor barra gestor, que também onde é a minha área de formação, a gente consegue claramente perceber que a construção do Ceará ela encontra diversas falhas institucionais, tanto nos processos, como também do ponto de vista do macro, do todo do clube. O clube não tem uma visão do todo. E isso dificulta todo mundo, impacta em todas as áreas. E aí, quando a gente vai para a opinião pública ela pode avaliar o quê? Os resultados. E os resultados vão impactar em quem? Nos jogadores e no treinador. Então, eles são os grandes culpados dessa cadeia que começou errada lá no presidente. Né? Uma temporada ruim impacta no presidente.
Um campeonato perdido impacta no treinador. Um resultado ruim impacta nos jogadores. Então, toda essa construção, ela vem dessa consequência de não ter um fato maior. A gente não tem um propósito maior. Então, a gente vê claramente isso quando, na coletiva de ontem, foi dito que o Ceará precisava mudar o modelo de jogo. A gente já viu ano passado que o Ceará tentou mudar o modelo de jogo durante a temporada e deu muito errado. A gente acabou rebaixado. A gente viu esse discurso do João Paulo ontem, quando ele falou na coletiva que o Ceará vai mudar o modelo de jogo para poder jogar a Série B, no meio da temporada. Se isso está sendo feito no meio da temporada, é porque o Ceará começou errado. A escolha do Mourinho foi errada lá no começo. O Ceará não sabia exatamente o que queria. Então, já vem uma consequência preocupante para o restante da temporada. Eu espero e rezo muito para que o pior não aconteça. Nem estou falando em acesso, só estou falando que o pior não aconteça. Porque a condução, ela precisa ter um propósito. Se você começou de uma forma, vá até o final nela. Acredite nela. Né? Eu não estou falando que é para manter o Mourinho, mas é para fazer a compreensão de um trabalho que precisa ter uma lógica. O Ceará tem uma maneira de jogar, o Ceará tem uma forma de jogar. E ponto final. Confiar no processo. O Ceará precisa aprender a confiar no processo. O Ceará vive de achismos. Achismos de pessoas que não estão apontando as suas opiniões para um processo crítico, para um processo analítico. O que é que eu quero dizer com isso? Principalmente dentro do departamento de futebol, a gente não vê o respeito aos processos. É tudo baseado no que eu sei, que eu trouxe de vivência dentro do futebol. A minha vivência dentro do futebol vai fazer com que o Ceará tome as decisões. Isso é muito errado, galera. Isso é muito errado. A gente tem um departamento de análise de desempenho que poderia receber investimentos, que poderia receber ampliações na área, poderia crescer nesse aspecto, poderia se profissionalizar ainda mais e confiar nesse processo. O clube escolheu, de novo, por mais um ano, não confiar no departamento de análise de desempenho. A gente vê um caminho completamente contrário depois da visita que a gente foi fazer nas categorias de base do Ceará. A gente viu um clube que respeita os processos, porque eu chamo de clube, mas é porque como a categoria de base fica em Taitinga, né, fica numa outra área, a gente vê um Ceará que funciona. A gente vê um Ceará que tem áreas, que tem departamentos, que tem método. Né? A gente teve recentemente, nesse jogo agora que ocorreu contra o Bragantino, atos de indisciplina de alguns jogadores. Alguns jogadores passaram do ponto, né, em questões disciplinares. O clube afastou os jogadores. O clube afastou esses atletas para não jogar contra o Bragantino. Então, a gente vê que cada coisa é feita de uma maneira que respeita a instituição na categoria de base. A categoria de base respeita os processos, respeita os profissionais. E todos trabalham em sinergia. Por isso que a base faz tanto com tão pouco. Porque os recursos para a base são escassos. A base tem uma receita anual muito baixa. Só que entrega muito. A gente vê jogadores sendo vendidos por 3, 4 milhões que nem passaram pelo profissional. Como foi o caso do Jefferson, que foi vendido por mais de 2 milhões. A gente vê o movimento do Ceará nesse aspecto completamente certo. Por quê? Porque tem método. A base do Ceará tem método. E funciona. Infelizmente, não é a mesma coisa do profissional. O nosso profissional ainda tem muito a evoluir. O clube como um todo tem muito a evoluir. A gente espera que a mentalidade institucional possa evoluir, possa amadurecer. Enquanto a gente viver de ações corretivas no dia a dia, no curto prazo, na urgência de ganhar um título, que a gente vê diversas pessoas ali do clube falando em Twitter, falando pessoalmente também, o Ceará precisa ganhar um título, precisa ganhar um título. Não é assim que se faz futebol, tá? Não é assim que a gente vai ganhar um título. Não é na urgência que a gente ganha um título. A gente ganha um título no projeto. O título é consequência de um projeto. Não a urgência de um projeto. Não é a urgência de um título que vai nos trazer tranquilidade, tá? Então eu espero que o Ceará entenda que isso aqui é uma maneira minha de pensar, talvez um desabafo também, porque a gente fica assistindo tudo isso tão errado, e eu acho que eu precisava falar sobre isso, porque o todo do Ceará é um problema grande e que não está sendo tratado. E não, pelo visto, não vai ser tratado. Isso que me preocupa. Então, mais uma vez, venho aqui desabafar um pouco com vocês, falar um pouco de uma maneira até menos torcedor e mais gestor. Eu não gosto de fazer isso, mas quando a gente percebe que o caminho ele começa a sofrer uma condução muito perigosa, a gente vem aqui fazer o alerta. Falta mentalidade institucional,
falta aprendizado do todo e falta todo mundo se ouvir e baixar a linha de vaidade que eu sempre vou falar aqui. Enquanto a vaidade prevalecer, enquanto cada um quiser manter seu cargo dentro do Ceará Sporting Clube, não teremos futuro. O futuro é pelo clube, não é por quem está lá ou quem não está e quem está querendo ascender lá dentro. Não, tem que ser pensando no clube, sem vaidades. Mas, infelizmente, nem sempre as coisas funcionam assim. Espero que parem e possam pensar sobre tudo que está sendo feito. Porque viver de ações corretivas vai levar a gente ao fundo do poço. Tá bom? Fica o recado, o aviso e também um desabafo meu sobre essa situação do Ceará, a minha preocupação, que realmente existe, né? E eu torço muito para que o Ceará possa encontrar seu caminho melhor, né? Mas da forma como as coisas estão sendo conduzidas, tudo isso está me preocupando bastante, beleza? Valeu demais, galera. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo, né? Um alerta, uma maneira minha de pensar profissional. Eu estou trazendo talvez uma linha de pensamento um pouco mais profissional, nem tanto assim, porque eu estou querendo também chegar ali numa linha em que vocês possam compreender tudo que eu estou querendo falar aqui, mas espero que o torcedor e quem está no clube entenda que há caminhos, há saída, mas a saída e as escolhas que estão sendo feitas hoje estão erradas, beleza? Tô com vocês, e é isso, galera. Deixa o seu comentário o que você achou desse vídeo, tamo junto, bora Vozão, bora pro racha.